Em Esther 8, o enredo dessa fascinante narrativa bíblica atinge um ponto fundamental de reviravoltas e decisões importantes. Neste capítulo, somos testemunhas de eventos cruciais que desempenham um papel fundamental na preservação do povo judeu do antigo Império Persa. O capítulo anterior revelou a intriga e habilidade política de Esther, enquanto ela revelava sua identidade judaica ao rei Assuero e denunciava o plano maligno de Amã para destruir seu povo. Agora, no capítulo 8, a história se desenrola com uma série de desenvolvimentos emocionantes. O capítulo destaca a coragem e a determinação da rainha em interceder em favor de seu povo. Ela se coloca diante do rei com uma petição ousada para revogar o decreto de Amã e salvar os judeus da destruição iminente. A resposta favorável do rei marca um ponto de virada crucial na história. Acompanhamos ainda a ação estratégica de Mardoqueu ao redigir um novo decreto que permite aos judeus se defenderem contra seus inimigos. O selo real é usado para garantir a autoridade e a irrevogabilidade do decreto, oferecendo esperança e segurança ao povo judeu. Neste estudo de Esther 8, exploraremos eventos cruciais e as lições valiosas que podem ser extraídas deles, destacando a importância da coragem, estratégia e ação em face da adversidade, bem como o poder transformador da escrita e da unidade do povo. Então se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhuma das nossas mensagens e deixe o like. Com o seu like você me ajuda demais. É uma forma de você me ajudar a alcançar mais pessoas, o YouTube entregar esse vídeo a mais pessoas e mais pessoas conhecerem ao Senhor Jesus por intermédio da sua palavra. Amém? Então vamos lá. Esther capítulo 8 pode ser dividido em 4 partes que vão do versículo 1 até o versículo 17. Eu não vou ler todos os versículos para que o estudo não fique tão longo, mas se você quiser um comentário ainda mais detalhado, é só você acessar o jesuseabiblia.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ter um estudo ainda mais detalhado de Esther capítulo 8. Além disso, eu vou deixar o link para esse mapa mental lá também no estudo. Caso você queira, você vai poder estudar por ele, ok? Então vamos lá. Esther capítulo 8, a primeira parte, dos versículos de 1 a 6, nós vemos a súplica de Esther. E veja o que diz o texto. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha lhe declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos seus pés, e chorou, e suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se perante o rei. E disse, se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante de ti, ou seja, que ele julgasse a causa, e se eu lhe agrado aos seus olhos, ou seja, se o Senhor gosta de mim, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, como poderei ver a destruição de minha parentela. Algumas coisas muito importantes que você precisamos ter em mente com relação a este ponto. A primeira delas é a restituição que acontece aqui. A restituição a Esther e a Mardoqueu especialmente. Todos os bens de Amã são entregues a Esther e consequentemente a Mardoqueu. Naquele mesmo dia, diz o texto, o rei deu à rainha Esther a casa de Amã. Segundo, uma boa liderança é forjada na autoridade. Veja, e Mardoqueu veio perante o rei, diz o versículo 1. Mas veja a quantidade de situações e adversidades pelas quais passou Mardoqueu até chegar ali. Então, uma boa autoridade, ela é forjada, uma boa liderança, na verdade, é forjada por meio da adversidade. Quanto mais adversidades o líder enfrentou e superou, melhor será a qualidade da sua liderança. Uma outra coisa, a intercessão de Esther e seu exemplo
de liderança. Onde vemos isso no texto? Veja como ela se comporta diante do rei. Ela se lançou aos pés do rei, chorou e suplicou, ou seja, foi uma humilhação completa diante do rei, e ele percebeu a humildade dela e atendeu ao seu pedido. Então, ela é um exemplo de intercessão e liderança no seu comportamento. Uma outra coisa, um bom líder se importa. Um bom líder se importa com a situação do seu povo. E uma das coisas que me chama a atenção com relação a isso é uma fala do governador do Amazonas. O que se refere, ele participaria da COP28, onde as autoridades mundiais e convidados discutiriam o clima, enfim, uma série de coisas. E em uma entrevista antes de sua participação na COP28, ele disse que discutiria os direitos da empresa de Jeff Bezos, Amazon, de usar o nome, visto que, abre aspas, quanto a gente ganha por isso, né? Foi a palavra dele. E na sua expressão, na sua atitude, ele resume muito bem o pensamento da maioria dos políticos brasileiros. O que é que a gente ganha com isso? Quanto a gente ganha por isso? O pensamento de Esther não era esse. Não era de tirar proveito do povo. Não era de o quanto nós vamos ganhar em relação a isso, mas sim de servir ao povo. E este é o pensamento do bom líder. Este é o pensamento daquele que governa para os outros. E Esther nos ensina isso muito bem. Por fim, o que é que eu aprendo? Esther é um exemplo, um genuíno exemplo de liderar com amor ao próximo. Esther me ensina muito sobre liderança com amor ao próximo. Ela entrega a sua vida, literalmente, porque ela poderia ter morrido, ser destituída, uma série de coisas poderia ter acontecido. Nós temos um final feliz? Temos, mas ela que assumiu o risco. Ela amou o seu próximo como a si mesmo. Inicialmente resistente, o tempo de consagração foi suficiente para mudar a sua atitude, e nós vemos aqui um Esther totalmente diferente e comprometido. Na segunda parte, nós vemos o decreto de Mardoqueu, versículos de 7 a 14. E diz assim o texto sagrado: Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estendera as mãos contra o judeu. Escrevei, pois, aos judeus, como bem parecer aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei, que se sela em nome do rei, não se pode revogar. Versículo 11. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens. Algumas coisas importantes que eu aprendo com relação a esse texto. Primeiro, Deus livra seu povo. Mardoqueu age prontamente para redigir um decreto que permite aos judeus se defenderem contra seus inimigos. Sua ação rápida e estratégica é fundamental para a segurança do povo judeu. Segundo, a importância do selo real. O rei Assuero autoriza Mardoqueu a usar o selo real em seu novo decreto. Isso garante que o decreto seja inalterável e irrevogável, fornecendo aos judeus uma base legal sólida para sua autodefesa. Terceiro, a propagação do decreto. O decreto de Mardoqueu é enviado para todas as províncias do reino, garantindo que todos os judeus tenham conhecimento e possam se preparar para se defenderem contra aqueles que planejam prejudicá-los. E isso cria uma sensação de esperança e unidade entre o povo judeu. O decreto não podia ser invalidado, decreto original, digamos assim, mas ele poderia ser alterado. E qual foi a alteração? Os judeus agora poderiam defender-se, eles estavam autorizados a defender-se. Daí, aqueles que queriam atacá-los tinham a opção de desistir, tiveram a opção de desistir. Mas mesmo assim eles continuaram, como nós vemos a história. Mas o que é que eu aprendo com relação a isso? A grande lição para mim é que nenhuma espécie de genocídio é justificável. Nenhuma espécie de genocídio. Aqui nós vemos que pessoas ímpias queriam acabar com o povo judeu. Mas muitas vezes ao longo da história da igreja nós vemos o oposto. Nós vemos a igreja querendo acabar com classes da sociedade. Isso na Idade das Trevas, como é conhecido, nós vemos a igreja queimando pessoas na fogueira, mandando matar pessoas, tudo isso em nome de Jesus.
E em nenhuma circunstância isso é justificável. O Senhor Jesus nunca nos estimulou a isso, nunca. Então, esse pensamento, pessoas, cristãos que alimentam esse tipo de pensamento, estão, na verdade, sendo usados pelo diabo, porque a justiça de Deus não se estabelece através da força do homem. Na terceira parte dos versículos de 15 a 17, nós vemos celebração e esperança. E veja o que diz o texto. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, e uma grande coroa de ouro e um manto púrpuro de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Há algumas coisas muito importantes com relação a esse texto que eu aprendo. Primeiro, júbilo e esperança. Após a emissão do novo decreto, os judeus experimentaram uma transformação profunda em seus sentimentos. A luz substitui a escuridão, a alegria vence a tristeza e a esperança é restaurada em seus corações. Segundo, a fé em ação. Os judeus celebram a perspectiva de autodefesa e proteção, mostrando que a fé não é passiva, mas pode levar a ações concretas para enfrentar o desafio, que no caso deles, no contexto deles, era a guerra literal. No nosso contexto, não necessariamente. Terceiro, conversões e unidade. Muitos estrangeiros se convertem ao judaísmo, demonstrando o impacto do testemunho dos judeus e o crescimento da comunidade. A cidade de Suzã e suas províncias estão cheias de celebração, unidade e esperança em um futuro mais brilhante. Qual a lição mais importante? O que é que eu aprendo nesse texto? No tempo de Deus, Mardoqueu foi promovido. No tempo de Deus. Veja pela quantidade de coisas que ele passou. A sua filha adotiva se tornou rainha e mesmo assim isso não foi sinônimo para ele de exaltação inicialmente. Mas no tempo de Deus, num contexto em que o Senhor Deus queria usá-lo, ele foi promovido. E o que é que eu aprendo com Mardoqueu? Ele foi promovido no tempo de Deus porque ele não forçou a promoção. Lembra que José na prisão ele pede para que o copeiro do rei lembre dele, fale bem dele, enfim, e eles esquecem de José? Aqui não. Aqui nós não vemos Mardoqueu tentando forçar a porta. Ele fica aguardando pacientemente. E no tempo de Deus, ele é promovido. A mesma coisa acontece à minha vida e à sua. Se nós esperarmos confiantemente no Senhor, ele nos promoverá. E coisa boa é viver à vontade de Deus. Por fim, qual a lição mais importante de Ester capítulo 8, na minha opinião? Deus, ele cuida e livra seu povo. Deus cuida do seu povo e livra seu povo. Em um contexto totalmente desesperador e desfavorável, Deus está lá agindo e cuidando do seu povo. E eu acredito que ele continua fazendo isso na minha e na sua vida. Muitos cristãos atualmente têm enfrentado desânimo espiritual, desânimo em suas almas. Participando ativamente, eles enfrentam muito desânimo espiritual. No meu e-book, Por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim, eu compartilho não apenas a minha própria história, como eu lidei com essa fase da minha vida, como a história de outros homens e mulheres de Deus e como eles superaram suas crises em relação à sua fé. Uma delas é Charles Spurgeon, que é um dos pregadores mais conhecidos da história da igreja. Eu acredito que se você está passando por esse momento, ele vai lhe ajudar. É o guia que você precisa para um avivamento espiritual. Eu vou deixar o link para ele na descrição. Com relação ao estudo, qual foi a parte dele que mais falou ao seu coração? Me diga aqui nos comentários. E se você ficou comigo até aqui, escreva também nos comentários. Deus restaura a esperança. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que o Senhor abençoe a sua vida e até a próxima.